Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura apresenta-nos uma verdade fundamental de fé. Cristo voltará glorioso para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino definitivo. Não é uma história inventada, não é uma fábula, uma lenda. Aquele que veio e habitou entre nós, assumiu a nossa humanidade para nos salvar, voltará glorioso para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino definitivo. As leituras do Evangelho destes dias têm nos dado pistas de como se comportar diante daquilo que está para chegar. Embora nós não saibamos o dia nem a hora, mas sabemos que chegará. Primeiro, uma exortação à vigilância. Vigiar, esperando o dia que nós não sabemos. E nos disse, será como um ladrão. Se soubéssemos o dia que o ladrão viria, estaríamos ali montando guarda para impedir que ele roubasse a nossa casa. No entanto, a gente não sabe o dia que o ladrão vem. Por isso é preciso estar em espírito de vigilância constante. Esse é o primeiro ponto. Vigilância. E segundo, saber interpretar os sinais dos tempos. O Evangelho nos apresenta diversas situações e cada uma delas querem identificar-nos com a situação que nós estamos vivendo agora. E exorta-nos a saber identificar esses sinais. Começa dizendo assim, olha, quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sopra o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. E depois diz, vós sabeis interpretar o aspecto do céu e da terra, como não sabeis interpretar o tempo presente? Os tempos são difíceis, a situação é difícil. Nós somos chamados a dar um testemunho constante da palavra de Deus, em meio a uma sociedade que está ligada ao materialismo, ao consumismo, que se esqueceu de Deus. São características do tempo que está para chegar, como manifestação da glória de nosso Senhor. Lembrem-se que o Evangelho diz que neste tempo haveria divisões, na família um ficaria contra o outro, resultado de pessoas que, aderindo incondicionalmente ao Evangelho, desejavam viver o Evangelho, mesmo diante das dificuldades todas apresentadas pela sociedade. É como andar na contramão, viver o Evangelho diante deste mundo perverso, perdido, é andar na contramão, vivendo de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. É espírito de vigilância, saber identificar os sinais dos tempos e viver de acordo com o Evangelho. Que é exatamente a exortação que São Paulo nos faz hoje. São Paulo diz com muita clareza que é preciso viver de acordo com a vocação que nós recebemos. Qual é a vocação que nós recebemos? São Paulo traduz isso dizendo, vocação à santidade, que é a vontade de Deus a nosso respeito. Fala que nós somos cidadãos dos céus, nós não temos aqui, neste tempo, a nossa pátria definitiva. Viver de acordo com a vocação que nós recebemos, significa centrar a nossa vida naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. As coisas deste mundo passam, o que vem de Deus não. Viver a vocação, ou caminhar de acordo com a vocação que nós recebemos, é viver na santidade. E ser santo significa viver de acordo com o Evangelho, não de acordo com a concepção deste mundo, com as ideologias deste mundo. E em seguida ele diz, quais são as características daquele que caminha de acordo com a vocação que receberam, de acordo com o chamado à santidade, para viver como cidadão do céu. Primeiro, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Isso significa amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo, que é a manifestação
de um desejo de viver como cidadão do céu. Porque quando nós amamos a Deus e amamos o próximo, nós fazemos um ensaio para viver definitivamente aquilo que está reservado para nós. Aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Primeiro ele diz, olha, vivam de acordo com a vocação que receberam, no caminho da santidade. E depois diz, há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, a qual fostes chamado. Como sinal dos tempos, e não de agora, mas no desenvolvimento da sociedade, apareceriam muitas ofertas de fé, muitas ofertas de religião, um pluralismo religioso muito grande, com uma tentativa de colocar a perder até a vida daqueles que decidiram, daqueles que receberam a vocação à santidade. Aí São Paulo diz, olha, há um só corpo e um só Espírito. Portanto, na igreja de Jesus Cristo, nesse corpo místico, nós fomos inseridos e é por meio da igreja, com a igreja, que nós viveremos a vocação à santidade e chegaremos ao céu. Depois, há um só Senhor, diante das ofertas todas, a gente precisa centrar nossa vida nisso. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. São muitas as ofertas, mas é preciso que o cristão esteja convicto da fé que recebeu, cuja raiz está lá no batismo. Que o cristão esteja convicto de que precisa se sentir, fazer parte e viver na igreja, para ali, como vocação que recebeu por meio do batismo, chegar por meio da igreja ao céu. Precisa entender isso. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Diante de tantas ofertas, é preciso centrar a vida nisso, porque senão a gente se perde. Se nós não entendemos que é preciso viver a fé com radicalidade, viver a fé como sinal da vocação que nós recebemos e que precisamos caminhar de acordo com essa vocação, a tendência é que as pessoas se percam. Quantas pessoas você conhece que caminhavam na igreja, caminhavam de acordo com a vocação que tinham recebido e de repente mudaram de rota, mudaram de caminho, porque se esqueceram ou faltou a consciência clara de que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. E diante de uma ideia de materialismo e de consumismo, acabam pensando que a religião é da mesma forma. Aquilo que oferece é bom, tudo aquilo que fala de Deus é bom. E não é verdade. São estratégias para tentar colocar a perder. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Quando ele diz assim, há uma só esperança a qual fostes chamados, significa dizer, como chamado primeiro para viver a santidade, como cidadãos dos céus, só se pode viver e tomar posse daquilo que em esperança nós já temos em nossas mãos, se nós, por meio da igreja, vivemos numa só fé, num só Senhor, vivemos a nossa vocação batismal. Por isso nós pedimos a Deus hoje, que na graça do Espírito Santo, cada um de nós, saibamos corresponder aos apelos que o Senhor faz para a nossa vida, para viver de acordo com a vocação que nós recebemos. Chamado à santidade e viver como cidadãos dos céus. Dessa forma, nós caminhamos para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro. Que o Senhor nos conceda, pela graça do Espírito Santo, a fortaleza de ânimo necessária para que vivamos a nossa fé, centremos a nossa vida, entendendo que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por meio dessa fé e na vivência do batismo, nós chegaremos à glória do céu, que é a nossa vocação e que é o nosso lugar. Viva a sua vocação de santidade. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.